Deixa só a gente começar lá, que eu conto da minha felicidade de ter você aqui. Às vezes demora um pouquinho. Já temos o link. Rosidei. Espera aí, deixa eu desligar. Seja bem-vinda, Rosidei. Sejam bem-vindos todos que estão aqui. Aqui, ó, vou liberar o link para vocês, tá? Todo link, esse link vocês podem compartilhar nas suas redes, que eu vou apresentar um pouquinho quem é a Rosidei, tá? É um prazer, ela é uma companheira querida de laboratório, ela do mesmo laboratório, Laboratório Informação, onde eu me doutorei. É um prazer ter você aqui, Rose. Eu vou contar um pouquinho de quem é a Rosidei para vocês, tá? A Rosidei Nascimento é mestre em Educação, Gestão e Difusão em Biociências e pesquisadora do Laboratório de Informação do IBQM UFRJ. Ela está na linha de pesquisa em praxis pedagógica e avaliação, práticas e saberes educativos. Ela também é coordenadora de atividades do curso de especialização e atua na SEDUC na coordenação de diversidade e inclusão educacional, da educação indígena. Isso. Ela é avaliadora educacional das práticas pedagógicas e gerenciais nos territórios etnoeducacionais da SASE-MEC, correto, Rosidei? Correto. Então, agradeço a todos vocês a presença. Rosidei, eu agradeço por você ter aceito o nosso convite e estar aqui compartilhando com a gente. Uma metodologia que eu tenho muito prazer em ter acompanhado, mas foi magistralmente conduzida e criada por você e pela Denise Lanes. Então, é realmente um prazer. Estou emocionada. Que bom, Ju. O prazer é todo meu. Você é uma querida. Agora é só de vocês. Então tá bom. Fica à vontade, Rose. Obrigada, Ju. Gente, boa noite. Para mim é uma felicidade estar participando do webinário pela Ju, que conduz isso com muita competência, disse passagem. Eu vou apresentar para vocês o resultado de um trabalho de 3 anos de construção. Fiz parte da minha dissertação, né? Foi a minha dissertação de mestrado, e eu vou tentar fazer uma tradução hoje para vocês da viabilidade da aplicação dessa metodologia na sala de aula, né? Que ela é simples de fazer e, diga-se de passagem, efetiva, né? Funciona muito bem. Então, o rodízio, ele é uma metodologia ativa de leitura e oralidade. A gente considera o rodízio um design instrucional de experiência que pode ser aplicado em diferentes contextos de educação formal. É uma estratégia pedagógica e, quando foi construído, nós pensamos no rodízio como uma alternativa aos seminários. Durante a aplicação do trabalho, a gente percebeu que ele pode caminhar para outros lugares, né, além de uma alternativa aos seminários. E por que a gente pensou na alternativa aos seminários? O seminário é uma didática que é muito utilizada nas salas de aula, né, principalmente da educação do ensino fundamental, anos finais, até a pós-graduação. Porque é uma técnica que, quando bem utilizada, ela vai fazer o ensino socializado. Quando esse aluno é capaz de identificar conteúdos e descobrir a relevância desses conteúdos e as fontes de informação, quando ocorre leitura, ele consegue fazer uma seleção, sintetizar, se apropriar da informação. É um exercício da crítica, da defesa, ou seja, o seminário é positivo. Mas o que ocorre geralmente na prática do seminário, e aí eu vou pensar nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, que ele termina sendo uma extrema divisão de trabalhos em partes, né? Então, ele tem uma ausência de interação entre os participantes, porque a forma com que eles organizam o seminário, quem é professor, sabe disso. Um faz a capa, um desenha, um hoje vai fazer a editação, vai imprimir e apenas um apresenta. Então, aquela coisa de ocorrer a troca da informação, deles buscarem o conhecimento, termina ficando de lado. E a possibilidade do termo que a gente diz corões, aquele que não faz nada, chega no dia e quer saber o que está acontecendo. Então, termina sendo foco em superficialidades, vai ocorrer uma falta de motivação associada à timidez. Quem é muito tímido tem muita dificuldade para apresentar.
E a falta de atenção na plateia, como vocês podem observar na foto. As pessoas estão lendo, fazendo outras coisas, porque terminam dispersando. Então, o rodízio veio na ideia de substituir o monólogo. O seminário é a substituição do monólogo do professor pelos estudantes, e isso termina transformando-se numa aula expositiva. O que seria muito positivo do seminário, a gente termina tendo um lado negativo, um aspecto negativo muito maior. Então, a gente pensou no rodízio, que é uma nova forma de compartilhar esses saberes, de usar o texto como unidade de aprendizagem, exercitar a oralidade e desenvolver a competência discursiva dos estudantes. Eu vou apresentar duas etapas, né? A primeira é a dinâmica em si, e depois o que nós utilizamos como um aporte teórico para fundamentar o rodízio. Então, para tirar o aluno da exposição individual, daquele momento onde ele fica com dificuldade de apresentar, seja pela timidez, seja por falta de conhecimento do conteúdo, nós pensamos retirar essa apresentação de uma exposição individual para um compartilhamento. E esse compartilhamento, ele vai ocorrer a gente organizando os estudantes em grupos. A figura que vocês estão vendo, ela está mostrando o que foi feito numa sala de aula. Os nomes que vocês encontram por grupos foi devido ao livro que eu utilizei, mas a organização dos alunos sempre trabalhadas em grupo. Nós montamos o rodízio pensando no número de 40 alunos, então dividimos o grupo, a turma, em 5 grupos, cada grupo com 8 alunos. Claro que isso pode funcionar de forma diferente, com um número um pouquinho maior ou um número menor de alunos, e a gente precisa ajustar um pouco a dinâmica para ela poder funcionar, mas funciona. O rodízio foi pensado para ser trabalhado em 2 tempos de aula, então a gente utiliza o rodízio em 1h40, e ao final disso a gente consegue fazer a leitura de um livro de aproximadamente 200 páginas. Eu utilizei 3 livros diferentes, né, para fazer o teste da viabilidade do rodízio. O primeiro livro que serviu como protótipo para a criação da dinâmica é o livro da professora Suzana Herculano, Sexo, Drogas, Rock'n'Roll, Chocolate, que é o livro que eu uso as temáticas para fazer o teste. Usei também o livro de biologia, né, um livro didático, porque já que eu estava em sala de aula, numa escola, qual é o livro que a gente utiliza? O livro didático, e foi um resultado muito interessante com o livro. E trabalhei também com o ensino fundamental anos iniciais, que foi uma surpresa, uma grata surpresa. O rodízio funcionou muito bem, e para cada faixa etária a gente utilizou um livro que fosse adequado à idade daqueles alunos. Então, para as crianças, nós utilizamos esse livro, além do que você imagina. Bem, o rodízio ele foi montado, pensado e dividido em etapas. O que vem a ser a primeira etapa? Eu preciso identificar esses alunos de acordo com a temática que ele vai trabalhar. No caso desse grupo, eu trabalhei com o livro Sexo, Drogas, Rock'n'Roll e Chocolate, então eu fiz um crachá com a primeira letra da temática, né, Prazeres Cotidianos, letra P. Numerei esse crachá da quantidade de alunos, cada grupo de 1 a 8 alunos, então o crachá foi feito do número 1 ao número 8, como está apresentado aqui em cima para vocês, que tem o P1 ao P8. Então, primeira etapa, identificação. A segunda etapa é aquela etapa onde vai ocorrer uma leitura individual. Então, os alunos foram identificados, organizados em grupos. Essa organização partiu da temática do livro, mas isso a gente consegue fazer para qualquer outro livro. Então, eu tenho o grupo do Prazeres Cotidianos, o grupo do Sexo, Drogas, Rock'n'Roll e Chocolate. Por que nós utilizamos também esse livro? Como era um trabalho do mestrado, a gente utilizou um livro que fosse interessante, que por si só a temática chama muita atenção, e um livro extremamente bom de se ler, né? Uma leitura gostosa, que flui, uma linguagem simples, é um livro de divulgação científica. Uma vez eles organizados, cada aluno vai receber, então, o capítulo referente àquela temática. Esses alunos eles vão fazer a leitura desse capítulo dentro de 15 minutos. É o tempo que eles têm para fazer a leitura. Se você já trabalha com um grupo, com a turma, você pode dar esse capítulo um dia anterior, uma aula anterior, para que eles já conheçam
o texto que eles vão ter que trabalhar. No meu caso, eu não tinha contato com as turmas, eu apliquei tudo isso no mesmo dia. Então, 15 minutos, fizeram a leitura, nós vamos começar, então, a terceira etapa. Uma vez feita a leitura, a gente vai para a terceira etapa, que é chamada de interação intragrupos. É o momento onde eles vão ter que contar sobre aquilo que eles leram. O grupo de prazeres cotidianos, por exemplo, cada um lê um capítulo. Neste momento, eles vão contar sobre o que eles leram e fechar a temática prazeres. Isso vai acontecer tanto para sexo, para drogas, rock and roll e chocolate. Então, nesse momento, eles fazem uma síntese, eles fazem uma avaliação, eles escrevem o que eles precisam contar, porque o rodízio é justamente isso. Eles vão sair dos seus grupos para poder contar. E não vão contar sobre aquilo que eles leram, sobre o capítulo lido, e sim sobre a temática fechada. Acabou a terceira etapa, a gente então vai dar início à quarta etapa. Essa quarta etapa nós denominamos de interação intergrupos. Ela tem 60 minutos com 4 ciclos de rotação de 15 minutos. Agora vai ser o momento que esses alunos vão sair dos seus grupos para poder contar sobre a sua temática. Então, a primeira rotação vai ocorrer todos organizados, sentados em grupos devidamente identificados, com a leitura feita, a organização do seu texto, e eu dou o comando para que eles possam sair dos seus lugares e ir para o outro grupo contar sobre a sua temática. Vamos acompanhar o grupo de prazeres, P1 e P3, para a gente entender a dinâmica. Eles saem em duplas, né? O P1 e P3, para o grupo do sexo, para contar sobre a temática prazeres cotidianos. O S1, perdão, e o S3 vêm para o grupo de drogas para poder contar sobre a temática sexo. D1 e D3 vêm para o grupo do rock and roll para poder contar a temática sobre drogas. R1 e R3 vêm para o grupo de chocolate para contar a temática de rock and roll. C1 e C3 para o grupo de prazeres para poder contar a temática de chocolate. Eles têm 15 minutos. Ao término dos 15 minutos, eu acionava um apito, né, soprava um apito, e eles teriam que retornar para os seus lugares. Então, eles retornam aos seus lugares e assim a gente dá início à segunda rotação. Mais 2 alunos saem dos seus grupos, agora duplas diferentes, sempre trabalhando com duplas diferentes, porque como eles leram capítulos diferentes e depois eles fecham a informação, é claro que quando eles leem um capítulo, eles registram melhor, de repente, os detalhes daquela informação. Então, a gente misturando os alunos facilita na hora de transferir essa informação. Desta vez, o P2 e o P4 vêm para o grupo de drogas, o D2 e o D4 para o grupo de chocolate, para contar sobre drogas, o C2 e o C4 para o grupo do sexo, para contar sobre chocolate, o S2 e o S4 para o grupo do rock and roll, para contar sobre sexo, e o R2 e R4 para o grupo de prazeres, para contar sobre rock and roll. Ao término de 15 minutos, acionava o apito e eles retornavam aos seus lugares. E a dinâmica funciona tão bem que, em algumas turmas, por exemplo, eu já não precisava mais acionar o apito. Só o fato de levar a mão até o apito, eles já entendiam, já tinham terminado e faziam o retorno dos seus lugares. E aí a gente inicia a terceira rotação, que vai ser a mesma dinâmica, duplas diferentes, em grupos diferentes, para poder contar sobre a sua temática. Depois da terceira rotação, a gente faz a quarta rotação, em que eles vão poder contar aquilo também que foi lido das suas temáticas. Ao término dos 15 minutos, acionava o apito e eles retornam então para os seus lugares. Só que, neste momento, quando esses alunos saem para contar sobre a sua temática, eles deixam de ouvir a temática do outro. Então, acontecia isso. Quando a dupla P1 e P3 foram para o grupo do sexo contar sobre prazeres cotidianos, eles deixaram de ouvir sobre o chocolate. E isso vai ocorrer durante toda a dinâmica. Quando eles saem para contar, eles deixam de ouvir um pouquinho. E isso a gente tem que acertar. Então, quando o grupo do... Deixa eu baixar aqui. Quando o grupo do rock and roll vai para o prazeres, ele vai deixar de ouvir sobre o sexo. Essa falha, na verdade, essa lacuna vai acontecer em todas as 4 rodadas, em todos os 4 ciclos de rotação, perdão. Ocorrendo isso, a gente tem que ajustar.
Então, os que saíram para contar por prazeres cotidianos, eles deixaram de ouvir sobre sexo. Então, o que aconteceu? O grupo S1 e S3, eles deixaram de ouvir prazeres, como o D2 e o D4 de drogas deixaram também de ouvir prazeres. R5, R7, C6 e C8. Isso aconteceu para todos os outros grupos. Um grupo de alunos, ao sair para contar, eles vão deixar de ouvir. E aí a gente tem que acertar essa lacuna. Tem a quinta etapa do rodízio, que é uma interação também intergrupos, eles saem, mas só com uma dinâmica inversa. Eles saem agora para ouvir e não mais para contar. Então, essa dinâmica, essa etapa, ela vai ter 30 minutos com 2 ciclos de rotação de 15. E acontece da seguinte forma: todos os alunos que deixaram de ouvir a temática no momento que saíram para contar, eles vão aos grupos agora para poder ouvir sobre a temática. Então, o R5, o C6, o R7 e o C8, eles vão para prazeres para que o grupo de prazeres que ficou no grupo possa contar sobre a sua temática de prazeres. E isso vai acontecer para o grupo do sexo, drogas, o rock and roll e o chocolate. Então, eu acertei essa parte desses alunos que deixaram de ouvir. Faço a sexta rotação para que agora a outra parte desses alunos também possam ouvir aquilo que eles deixaram na hora que eles saíram para contar. Então, os 4 alunos vêm para o grupo de prazeres cotidianos e quem ficou do prazeres vai contar para o grupo que foi nesse momento, nessa rotação, para poder ouvir. Então, feito isso, a etapa de identificação, a etapa da leitura individual, a etapa da intragrupos, que eles vão contar para eles sobre a temática, e depois as rotações que eles saem para contar, quando eles conseguem fazer todas as etapas da dinâmica, eles conseguiram ler, discutir, contar e ouvir sobre as temáticas prazeres, sobre a temática sexo, drogas, rock and roll e chocolate. Então, ao término da aula de 2 tempos, todos os estudantes leram o livro todo. Quando a gente diz essa leitura, na verdade, eles conhecem as temáticas, eles conhecem o livro, a leitura não é cansativa, porque essa leitura é compartilhada, eles trocam a informação entre eles sintetizam a história, eles reescrevem uma história porque eles precisam sair para contar. Então, quando a gente diz que o rodízio está trabalhando com a leitura, a oralidade e o discurso desse aluno, é porque várias coisas estão envolvidas nesse ler individual, nesse contar para o grupo, nesse construir o texto para sair para contar. Então, dentro de 2 tempos de aula, você consegue fazer a leitura de um livro como um todo e trabalhar aquilo que for possível, né? Com o livro de biologia, por exemplo, eu trabalhei 5 capítulos, que são 5 grupos, trabalhei praticamente com a metade do conteúdo de biologia do primeiro ano. Eles conseguiram relembrar algumas coisas, né? Porque os alunos eram do terceiro, eu trabalhei com o livro do primeiro para que não utilizasse o livro que eles estavam usando naquele ano, para saber se essa história seria bem contada. E funcionou muito bem. E para as crianças, que foi assim o meu desafio, né? A gente utilizou um livro adequado, mas funcionou muito bem. As crianças gostaram muito da dinâmica, porque tinha muito movimento para eles. Então, o rodízio funciona em diversas modalidades de ensino, porque eu apliquei para os alunos da pós-graduação, eu apliquei para os alunos do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, apliquei para o curso normal, para a educação de jovens e adultos. E na educação de jovens e adultos, por exemplo, foi uma surpresa para mim, porque haviam 2 alunos surdos na turma, né? A princípio, eu fiquei muito assustada de como eu ia dar jeito na hora de funcionar o rodízio e fazendo a inclusão desses alunos. Mas a escola onde eu apliquei, eu tinha o profissional intérprete de Libras e ele participou junto dos alunos surdos e a dinâmica funcionou perfeitamente. Eu só fiz um ajuste, né? Eu coloquei o mesmo capítulo para um aluno ouvinte e para esses alunos surdos, para que essa
de história acontecesse bem, porque uma ouvia, fazia o entendimento dela, que conversava com a intérprete, trocava informação com eles para eles poderem entender, e depois isso dentro do próprio grupo. Então, a dinâmica do rodízio, ela acontece com esses ciclos de rotação, funciona, né? Eu apliquei várias vezes, e é uma dinâmica que facilita muito a vida do professor. A ideia que a gente teve em relação ao rodízio é dinamizar isso mesmo. É sair dessa leitura chata, dessa leitura pesada, é fazer o aluno protagonista. Os alunos do ensino médio, eles dividiram os capítulos entre eles, eu já dei mais uma liberdade para que eles pudessem fazer, funcionou bem. As crianças, eu usei uma outra letra, uma letra grega, para chamar um pouco a atenção. Na verdade, era uma dissertação de mestrado, então eu criei todo um ambiente para as crianças, mas se eu tivesse utilizado os mesmos crachás só para identificar o grupo, funcionaria muito bem. Então, esse é o rodízio, né? Uma dinâmica, uma estratégia que funciona com a leitura e com a oralidade. Eu gostaria, assim, parar agora para ouvir vocês, né? E depois mostrar a segunda etapa daquilo que a gente utilizou como um aporte teórico e o resultado que a gente teve a partir da aplicação do rodízio. Rosidei, a gente agradece bastante a sua explicação. O rodízio é realmente incrível. O Pedro Nascimento, não sei se você conhece. Ele está aqui dizendo no Facebook que você é um sucesso, né? Então, sabe que no mês das mulheres ter um filho dizendo minha mãe é um sucesso é realmente muito legal, né? Então, Pedro, beijo para você. Beijo. Pedro é um filho maravilhoso. Beijo, filho. Então, eu gostaria de saber se algum de vocês tem alguma pergunta para a Rosidei, porque senão eu tenho perguntas, Rose. Alguma pergunta? Vocês conseguiram compreender bem o rodízio? É bem dinâmico, né? Todos conseguiram acompanhar o que a Rose conversou? A Lívia está dizendo que ela vai fazer com textos da universidade, porque elas têm dificuldade para que eles leiam os textos. E funciona muito bem. E a Ana Paula está dizendo que achou bem interessante, mas compreendeu, Ana Paula? Imaginou isso dentro da sua dinâmica? Bacana. Agora, esse trabalho... Isso, na universidade, sim. A Rosidei... Rose, você pode contar a experiência que você teve na disciplina que a gente fez lá de neuro, que aí sim, elas vão talvez entender um pouco melhor que até na universidade, com certeza. Na universidade nós fizemos com um grupo de mestrado, profissional, acadêmico e o doutorado, né, dentro da disciplina de Fundamentos da Educação, os Caminhos da Aprendizagem, da minha orientadora, Denise Lanes. E, gente, olha, funciona muito bem. Funciona com artigo, funciona com um livro, funciona com paradidático, livro didático, funciona com qualquer tipo de texto que você queira dinamizar a leitura, né? Fazer o aluno buscar conhecer o texto, aumentar o vocabulário, melhorar esse discurso. A apresentação, ela ocorre dentro dos grupos, então a gente não expõe ninguém. Aquela pessoa que é tímida, às vezes começa com uma certa dificuldade, daqui a pouco está super à vontade fazendo a explicação dentro do grupo. Então, vocês podem ficar à vontade, né? A nossa ideia para o futuro, que a gente começou, mas não terminou, é desenvolver um aplicativo para facilitar a vida de todo mundo, porque uma dificuldade assim, que a gente tem é o número de alunos quando ocorre a variação, né? Eu trabalhei com 40. A ideia foi feita para 40, mas eu só consegui aplicar para 40 para o grupo do ensino fundamental, para o grupo do ensino médio. O último grupo que eu apliquei. Para todos os outros, eu apliquei para 25, 32, 39, 33. E aí eu fui fazendo os ajustes necessários para que a dinâmica funcionasse. É possível? É super fácil de fazer. O ajuste também mas se a gente tiver um aplicativo vai ser melhor ainda. Só que isso ainda vai demorar um pouquinho, mas a gente está na construção de um aplicativo para liberar para todo mundo. E aqui a gente tem uma pergunta, eu acho que é importante a gente falar do aplicativo, né, Rose? Porque com certeza isso pode contribuir para que tudo
possa ser adaptado, porque é necessário, né? Exato. E que as pessoas possam ter essa... Então, você já conseguiu essa parte do desenvolvimento? Como é que tá? Você quer falar sobre isso? Na verdade, o aplicativo está em construção. A gente testou, mas ocorreram alguns problemas. São muitas variáveis e a gente está ajustando essas variáveis, né? Eu acredito que, de repente, até o final do ano, quem sabe o aplicativo pode estar circulando, mas, por enquanto, ainda não. Está no teste mesmo. E a rede de pesquisadores vai acompanhar, se você permitir, e aí claro, vai ser um prazer. A gente divulga para o pessoal quando tiver, né, o aplicativo ok. A Thaís Bernardes de Queiroz está dizendo que foi bem claro, que ela não conhecia a metodologia e achou muito interessante, e que é realmente uma excelente alternativa aos seminários. E ela acredita que os alunos tendem a preferir essa abordagem. Sim, essa semana eu encontrei um amigo do mestrado que ele aplicou nas turmas e eu fiquei super feliz, porque os alunos gostaram muito. Ele disse que, assim, ganha tempo, você otimiza o tempo, eles se sentem super à vontade, porque a linguagem deles é simples para eles, né? Então, assim, que ele falou, Rosa, como funciona, né? E eu fiquei devendo enviar o PowerPoint para que ele possa fazer a dinâmica. Isso daqui a pouco a gente vai estar disponibilizando também. Quando tiver disponibilizado, eu passo para a Juliana, para a rede de pesquisadores, para colocar, para que todo mundo tenha acesso a esse material. E assim está gravado também a dinâmica. Se as pessoas tiverem alguma dúvida, elas podem olhar, entrar em contato. Eu acredito que a aplicação do rodízio e dessas experiências e da gente compartilhar isso com você, né, Rose, pode contribuir também nesse desenvolvimento. Exatamente. E no final desse ano a gente está a publicação do livro, né, do rodízio da metodologia ativa. Que lindo. Então, o André Sarria, um parceiro incrível, ele está na Inglaterra agora, trabalha com comunicação da natureza, ele está perguntando se, na sua opinião, por que as pessoas leem tão pouco? Eu não sei dizer para você se elas leem pouco. Eu acho que a leitura hoje ela é muito diferente, né? Aí eu vou usar o meu filho como exemplo. Meu filho é um adolescente de 18 anos que é um leitor absurdo, que lê na internet. Ele lê tudo ao mesmo tempo, né? Ele está sabendo de tudo que está acontecendo, política, Big Brother, tem a opinião dele, mas é uma leitura diferente, não é mais uma leitura de livro, não é uma leitura de papel, é uma leitura virtual, que eles tomam conta de tudo ao mesmo tempo, né? Essa geração é completamente diferente da nossa. A gente hoje tem dificuldade de usar ainda o computador, algumas ferramentas. Eles não. Eles vão buscar de todas as formas. Então, assim, a leitura ocorre, só que de uma forma diferente. E, gente, o que acontece, né? O mundo está evoluindo, as coisas estão mudando, e, infelizmente, a escola permanece, às vezes, parada no tempo. Né? A gente sempre comenta, como estuda aqui do nosso laboratório, a escola está meio que perdendo o seu papel social, a sua função. Ela não sabe muito bem o que ela tem que fazer hoje. E você, hoje, proíbe o uso do celular em sala de aula, porque ele atrapalha? Atrapalha, mas se, de repente, a gente encontrar um caminho de trabalhar com o próprio celular, você vai trazer uma responsabilidade do aluno em usar esse aparelho. Então, eu acho que não é pouca leitura, não, é uma leitura diferente. A gente tem que ajudar esses alunos na questão da interpretação, que eles realmente apresentam algumas dificuldades, sim. Toda vez que você vê um resultado de uma avaliação externa, né, a Ana, PISA, você fica assustado, mas existe uma leitura. Essa leitura ela tem que ser melhor trabalhada, de repente, e o professor tem que entrar no circuito como mediador. Ele ajudar esse aluno no entendimento do que ele está lendo, no vocabulário dele, porque hoje a gente tem uma escrita muito diferente na internet, que não é uma escrita formal, mas que ocorre uma comunicação, eles conseguem se entender. Eu acho que é uma questão de ajustar mesmo. O professor está atento a isso e começar a provocar, a partir dessa leitura que ele faz, que de repente pode ser fora de contexto para a gente, mas que para eles não, trazê-los para uma leitura mais refinada, mais rebuscada, e aí a relação que o professor tem com esse estudante. Mas eu não sei, não acredito que eles leem pouco, não. Eu acho que eles leem muito e aí eles perdem um pouco o foco, de repente. Obrigada, Rose. Eu vou, então, tudo bem? A gente vai seguir para a segunda parte, ok? Todos? Tudo bem? Podemos seguir para a segunda parte? Podemos. Ok, então fica à vontade, Rose.
Pode, Ok. claro, fique à vontade. Obrigada. Então, assim, nós preparamos o rodízio, né? E que aporte teórico a gente utilizou. A dinâmica funciona bem, funciona, mas nós gostaríamos de saber quais interesses foram mobilizados para esses alunos. E dentro desse rodízio, nós temos algumas propostas, né? Uma adaptação de alguma metodologia que funcionou para que a gente trabalhasse e explorasse aquilo que o rodízio nos trouxe. Quando eu apliquei o rodízio, ao término da aplicação, eu pedia que os alunos eles escrevessem como foi a atividade. Eles tinham que contar como foi a atividade. E no início eu não explicava muito bem o que era ou para que serviu o rodízio, né? Na verdade, eu apliquei, pedi que eles escrevessem e depois da escrita eu conversei com eles. Mas nós utilizamos 2 aportes teóricos. Um foi a zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, porque como eles trabalham de forma compartilhada, esse aluno terminava ajudando as dificuldades do outro, então é aprender com o outro, porque Vygotsky diz que existe uma área de conhecimento que a gente sabe, existe uma área que a gente não sabe, mas existe a área que a gente está pronto a saber com a ajuda do outro. É aquele momento que você tira a dúvida de alguém, que você dá uma informação e ele diz: ah, puxa, era isso? Então, aí a gente está trabalhando a zona do desenvolvimento proximal. E durante a aplicação do rodízio, eu observei isso acontece várias vezes, porque eles se ajudam o tempo todo, palavras que eles não conheciam. Em alguns momentos, principalmente no livro didático, eles pediam alguma ajuda em relação a alguma informação para poder fechar o pensamento deles e assim continuar. Então, nós usamos a zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, usamos a taxonomia de Bloom, porque a gente trabalhou com a questão dos objetivos educacionais, né? Bloom trabalha aí com 3 domínios, que é o cognitivo, que está ligado à memória, ao desenvolvimento, às capacidades, habilidades intelectuais. O domínio afetivo, que está ligado à emoção, ao sentimento, o grau de aceitação ou rejeição. O psicomotor, as habilidades motoras relacionadas à fala. E, na verdade, nós pontuamos mais o domínio cognitivo. O afetivo e o psicomotor, eles estão presentes e isso é uma fonte de pesquisa agora para a gente continuar a explorar um pouco mais o rodízio no laboratório em formação. Então, nós abordamos o domínio cognitivo. E Bloom, ele tem uma hierarquia nesses domínios, né? Dentro da taxonomia revisada, a taxonomia de Bloom, ele diz que o aluno ele tem que lembrar, avaliar, entender, aplicar, analisar e criar, nesta ordem, basicamente, né? Respeitando a hierarquia. Só que com o rodízio, a gente percebeu que essa taxonomia era meio que reorganizada. Isso não acontece nesta ordem, isso acontece em qualquer ordem. Ele precisa lembrar para aplicar, ele precisa lembrar para criar, ele precisa lembrar para poder avaliar algumas questões, ele precisa entender para poder contar. Então, a taxonomia ela foi reorganizada. E, dentro dessa reorganização, a gente criou um novo modelo para a taxonomia de Bloom quando a gente pensa no rodízio, né? Essa hierarquização, a gente acaba com isso e coloca tudo junto, tudo misturado. Tudo acontece o tempo inteiro com o rodízio em relação à taxonomia de Bloom. Nós usamos também, para fazer análise do que eles escreveram quando eu apliquei o rodízio, o discurso do sujeito coletivo. Só que, para usar o discurso, o rodízio deveria ser um objeto já conhecido dos alunos. Para usar o discurso, a gente tem que utilizar um objeto que seja conhecido. Se eu perguntar para um professor fale sobre educação, ele não pensa, ele vai falar isso rapidamente. Se eu pergunto para um cientista o que é ciência, ele vai me responder rapidamente porque ele conhece esse objeto. No caso do rodízio, não. Eles não tinham conhecimento do rodízio. Então, nós fizemos uma adaptação da técnica do discurso do sujeito coletivo de Lefebvre para a opinião do sujeito coletivo. Então, eu trabalhei em cima da análise da opinião deles. E o que veio a ser essa opinião? Na verdade, ela é
essa opinião ela vai ser elaborada com pequenos pedaços das opiniões individuais com sentidos semelhantes na escrita na primeira pessoa do singular. Então, fazendo essa análise da opinião, a gente consegue tirar as ideias centrais. Então, as ideias centrais que nós utilizamos foram aquelas ideias que elas apareceram dentro da opinião deles, mais de 50%. Então, para o grupo da pós-graduação, as ideias centrais foram entendimento da dinâmica alternativa ao seminário, eles acharam produtivo para aprendizado e compartilhar com o grupo. Para o curso normal, eles acharam legal, divertido, compartilhar com o grupo, produtivo aprendizado. A EJA, Educação de Jovens e Adultos, compartilhar com o grupo. E eu deixei o termo aí, vencer a timidez, que apesar de não ter aparecido mais de 50%, foi algo muito evidente, porque é um grupo que já está com a distorção em idade série, eles são mais adultos, tem uma dificuldade maior, então o vencer a timidez teve muita força dentro da opinião, mas não chegou acima de 50%. Para os anos finais, para o 8º ano, né, que coisa interessante, o que eles acharam de importante realmente foi o conteúdo. Para o ensino médio regular, legal, divertido, aula diferente, compartilhar com o grupo, produtivo para aprendizado. E para as crianças, o fundamental anos iniciais, legal, divertido, o prazer de ler, o desafio de contar e movimentando o corpo. Em alguns momentos, a gente percebe as mesmas 6 foram encontradas, né, compartilhar com o grupo, produtivo para aprendizado, legal e divertido. Existem ideias centrais que foram comuns a todos os grupos, mas dentro da nossa análise também existem aquelas ideias centrais que foram específicas do grupo, como para a pós-graduação, eles conseguiram entender a dinâmica como alternativa ao seminário. Para o ensino fundamental, anos finais, o conteúdo foi muito importante, e para o ensino fundamental, anos iniciais, as crianças, o prazer de ler, o desafio de contar, o movimento do corpo brincando com os colegas. Para a criança de hoje, que a gente, né, como o professor me fez uma pergunta, se eles leem pouco. Não, eles têm prazer ainda na leitura. Então, basta agora a gente encontrar caminhos de dinamizar essa leitura. E aí eu vou mostrar para vocês trechos rápidos, para não ficar muito cansativo, das opiniões desses alunos, né? Para o 5º ano, o prazer de ler, o desafio de contar, foi para 64% deles, e eles escreveram da seguinte forma, né? O discurso, a opinião deles. Lemos as histórias. Eu pensei que seria chato, até porque eu não gosto de português. Mas eu gostei porque nos dividimos em grupo para contar histórias. Nos ensina a ler e a memorizar para contar aos outros. Para o curso normal, a ideia central foi produtivo para aprendizado, 60%. Aprendi vários assuntos que não conhecia. Foi uma experiência única, onde nós aprendemos um pouco de tudo, pois com apenas algumas horas de pesquisa podemos aprender vários temas e assuntos diferenciados. Para o grupo de jovens e adultos, compartilhar com o grupo, 72%. Pessoas explicam parecendo conversa, indo nos grupos aprendendo. Foi mais simples compreender o que o meu colega leu. Todo mundo interagiu com o trabalho de todo mundo. Para o mestrado e doutorado, o entendimento da dinâmica, a técnica de distribuir temas em grupos diferentes e fazer com que estes sejam agentes disseminadores desses assuntos a outros grupos, gerou comprometimento de todos e discussão que possivelmente não ocorreriam nos tradicionais seminários. Então, o grupo do mestrado, eles conseguiram entender a dinâmica como um todo. Para o regular, né, a terceira série do regular, legal e divertido, aula diferente para 61%. Foi uma atividade bastante diferente, foi uma boa atividade, de um jeito bem melhor, além de despertar a vontade de estudar, nos diverte. Uma atividade bem dinâmica. Para o 8º ano, conteúdo. Foi uma atividade onde aprendemos coisas novas sobre o tema chocolate, comidas japonesas, sexo, rock, drogas, temperos, nutrientes, e que o remédio tem nomes e sobrenomes. A atividade foi bastante informativa. Dentro da opinião também, eu não coloquei aqui para não ficar muito extensa a apresentação, mas a gente também teve as lições aprendidas, né? Aí eu vou contar para vocês. No primeiro dia que eu apliquei o rodízio, eu estava tão empolgada, tão excitada na aplicação, que quando eu fui acionar o apito, gente, eu apitei com tanta força que os alunos se assustaram, foi um incômodo aquilo, né? Então, na primeira aplicação, eu percebi que o apito tem que ter cuidado
para não incomodar tanto assim, porque realmente o som do apito era muito estridente. Então, foi um ponto interessante, uma lição aprendida. Para alguns, o movimento é ruim, né? Ai, que dificuldade ficar se movimentando. Mas é tudo superado. Então, assim, você consegue ajustar o teu trabalho, aquela turma, com aquela característica que ela tem. Então, as lições aprendidas foram muito interessantes, porque na primeira aplicação, algumas coisas já ajustei para a segunda, que já ajustei para a terceira, então a última aplicação do rodízio já estava no ponto correto. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse trabalho com muito carinho. Ele não parou por aqui. A gente vai continuar a pesquisa, né? Estudando afetividade dentro do grupo dos anos iniciais e o movimento e o conteúdo, né? Que tão importante ter um conteúdo para o ensino fundamental, anos finais, que dá a impressão que quando a gente os pega lá no ensino médio, eles esqueceram essa faixa etária, essa fase da escolarização deles. E o rodízio está para contribuir. Quem quiser depois o contato comigo, eu vou deixar aqui os meus e-mails, meu telefone, né? Para atender, se alguém quiser que de repente eu vá à escola, faça alguma coisa em loco, eu estou à disposição, é só entrar em contato com a própria Juliana, o que for possível, a gente está aqui para ajudar vocês. Muito obrigada. Não vou deixar você ir embora ainda, não. Sabe, Rosidei? Porque eu queria que você falasse do Religa um pouquinho, antes das perguntas, que aí a gente inclui essas perguntas. Você pode falar um pouquinho do Religa? Posso. O Religa, ele é uma empresa que eu estou junto com um grupo de amigos aqui do próprio laboratório, que a gente montou de consultoria educacional para trabalhar várias questões, desde a formação até consultoria pedagógica. A gente tem uma psicopedagoga no grupo, nós temos uma profissional de física, que tem um trabalho fantástico também, uma da área de educação física, uma ligada à tecnologia educacional e eu que sou da área de biologia. Então, nós somos 5 profissionais com muita vontade de compartilhar o que a gente aprendeu. A gente acha que conhecimento a gente tem que contar para todo mundo, essa é a nossa função. E a gente está começando agora. Então, a gente está estruturando nossa equipe. A gente tem um site que ele está em construção e vai ser liberado já, só faltam os últimos ajustes. E tem aí os 2 e-mails do Religa, para que se vocês quiserem entrar em contato, ou o meu próprio e-mail, para a gente conversar mais pertinho, alguns detalhes, fiquem super à vontade, que a gente está aqui para ajudar a quem precisar com novas possibilidades, novas estratégias, novas trocas, né? A gente está sempre aberto a trocar e aprender. Essa é a ideia do nosso laboratório em formação. Estamos sempre em formação. Eu tenho muito orgulho de fazer parte, não do Religa, mas desse grupo. Eu acho que tudo que a rede de pesquisadores puder contribuir, eu acho que novas estratégias, pessoas realmente vinculadas, interessadas em transformar, né? Não só pela educação, mas também por ela. A rede de pesquisadores está disponível, Rosidei, para você. Muito obrigada. Para a Rosane, para a Edith, para todas elas, assim, a gente está aberto e à disposição, tá? Muito obrigada, Juliana. Mas a gente tem umas perguntas aqui. Ok. Primeiro, a Ana Paula está dizendo que seu trabalho faz surgir ideias. Isso que é bom, uma maravilha. Religa Inspira. E realmente, é muito inspirador, viu? Agora você entendeu a emoção, né, Ana Paula? É muito bonito mesmo. Vou compartilhar que eu estava no dia do apito. A gente realmente tomou um susto, mas foi interessantíssimo participar do rodízio. Realmente movimenta, né? E a gente compreende aí testemunho de quem realmente estava do outro lado, né? E a gente tem uma pergunta da Rosângela aqui, que eu acho bastante bacana, viu, Rosidei? A Rosângela disse que acha a metodologia incrível e a mobilização de saberes fica evidenciada na troca dos grupos. Essa metodologia seria aplicável dentro de um AVA, então, um ambiente virtual de aprendizagem? Você acha que os objetivos da metodologia têm chance de serem atingidos via educação à distância? Falando em educação à distância, só um minutinho, vou deixar um abraço aqui para a Cristina Maia. Cristina! A gente está te esperando aqui na rede de pesquisadores. Vou logo convidar, sim, sabe, Rosidei? Que aí não pode dizer não, né? Cris, prazer, um beijo enorme para você.
E aí, Rosidei, essa aí... Olha, a Rosângela é uma grande amiga, né? Ela faz parte do Religa com a tecnologia educacional e essa semana a gente estava conversando sobre isso. Será que é possível a gente trabalhar com rodízio em EAD? Olha, eu vou te dizer que a nossa cabeça está fervilhando para a gente fazer um teste para ver se é possível. Eu não sei te dizer ainda se isso vai funcionar desta forma, porque o rodízio parece ser tão organizadinho quando a gente apresenta, mas olha, gente, é uma loucura na sala de aula no primeiro momento, porque eles ficam muito agitados. Depois que passa a primeira emoção deles, daquela coisa do movimento de contar, eles vão entrando no ritmo normal e a gente consegue fazer. Eu acho, né, aí realmente a gente precisa testar, que pensando na dinâmica pode até acontecer. Eu só não sei como ainda fazer isso de forma efetiva, não sei. Né, como colocar isso em prática. É um teste que nós vamos fazer. Como eu disse, o rodízio ele começou com uma proposta de uma alternativa ao seminário, mas durante as aplicações a gente percebeu que ele deixa aí várias possibilidades. E uma dessas possibilidades é pensar na educação à distância. Nós vamos tentar ver o que é possível fazer e se a gente conseguir, o primeiro lugar que a gente está se comprometendo a divulgar é na rede de pesquisadores. Olha, funciona e vamos divulgar isso para todo mundo que é possível. Mas a gente tem que testar, realmente eu não sei. Até porque, né, Rose, obviamente nós todos trabalhamos com educação à distância, nós do Laboratório de No laboratório. Informação, você, Denise Lanes, enfim, a Cristina Maia, por isso falou de educação à distância, acabei falando e vendo o nome dela e lembrando, e a gente tem até um comentário da professora Maria Vedança, que hoje é diretora acadêmica e vice-presidente do consórcio CEDERJ, mencionando da beleza do seu trabalho e, claro, de sentir falta da educação à distância. Então, realmente, eu acho que a gente não. Bom, se quiser contar com a gente, tudo bem, mas Sempre. é um desafio, realmente, Sim. porque desde que o rodízio apareceu, eu fico imaginando como seria aplicar essa metodologia e amplificar online, e é um desafio realmente, né, na verdade. Então, conta com a gente da rede. Ok. Você tem muita gente boa por perto, né? Parceira, mas conta com a gente. Eu acredito que eu não posso falar pela Marílvia, mas eu acredito que esse é um trabalho que, de fato, merece ir para todas as modalidades, né? Sim. Educação presencial, todos os níveis, educação à distância. E mas assim, a gente. a gente teve que fazer um recorte, né? Porque senão não daria tempo de abordar tudo para o Claro. mestrado, seria impossível. E a educação à distância é algo que está surgindo agora na nossa cabeça em relação ao rodízio, mas a gente realmente tem que estudar, ver quais são as possibilidades, o como fazer. Se a gente conseguir um caminho para que ele funcione, com certeza a gente vai compartilhar isso. E eu aceito a colaboração de todos vocês que têm expertise em educação à distância para a gente estruturar isso. Talvez o aplicativo possibilite Sim. mais acesso nesse sentido, né, Rose? Sim. Talvez isso possa ajudar, talvez, não sei. Talvez, tem que se pensar. A Cristina Maia está falando que é uma delícia ver esse trabalho maravilhoso sendo difundido e está feliz de ver o Religa aqui. E a gente também está super feliz de receber o Religa aqui. E tudo que você quiser que a gente da rede, vai ser um prazer compartilhar o trabalho de vocês, porque é de muita qualidade e vocês são realmente incríveis. Sou fã, né, Rosidei? Juliana, não vale, você não vale. Vale sim, pô. Tem que valer. Amigo é ótimo, gente. Você tem que valer. Tudo. Mas realmente é muito bonito. E aí eu queria fazer na verdade, deixar uma provocação aqui, Rose. Assim, dentro do rodízio de saberes, a gente falou do que é super certo, né? Do que funcionou, mas assim, a gente que acompanhou sabe o quanto você dedicou para que todas essas possibilidades pudessem ser apresentadas, né? Sim. Então, mas assim, para você que desenvolveu esse trabalho todo, qual é o maior desafio ou qual foi o maior desafio que você acredita que tenha vivido ou que você conseguiu
realizar isso tudo, você passou por vários desafios. Sim. Você consegue elencar o maior que você superou? Olha, para mim, o momento foi assim mais apreensivo da aplicação foi com os anos iniciais, com as crianças, né? Foi uma preocupação, porque, e aí voltando à questão da leitura, como a gente sabe que existe uma grande dificuldade na leitura, eu fiquei pensando, se eu chegar em uma turma que eu tenho um grupo de alunos que sejam analfabetos, por exemplo, de que forma eu iria conduzir a aplicação do rodízio. Isso realmente não aconteceu. Mas, se no dia a dia algum profissional estiver trabalhando com rodízio e você tiver essa dificuldade, eu acho que o rodízio vem até ajudar. Né? Se eu tenho um aluno que tem uma leitura muito boa, que faz uma interpretação muito boa, aproveita essa expertise que esse aluno tenha para que ele troque e ajude na alfabetização do outro. Então, esse foi um ponto, os anos iniciais, se eu tivesse algum caso de analfabeto, e realmente eu não me encontrei. Toda a turma era alfabetizada, fazia uma leitura perfeita, então funcionou muito bem. Se você tem um caso da inclusão, como ocorreu comigo também em relação aos surdos, é possível aplicar desde que você tenha a ajuda de um profissional de intérprete de Libras, né? Da língua brasileira de sinais. Só o fato de você entrar numa unidade escolar com uma proposta diferente sobre leitura, que todo mundo, né, tem essa impressão que os alunos não gostam de ler, foi um desafio, porque eu poderia tentar fazer o projeto com eles e eles se recusaram no meio do caminho, né? Mas eu acho que o que vem chamar a atenção do rodízio é justamente essa liberdade que eles tiveram, essa condição de ser protagonista nesse momento, porque eu só fui a mediadora e conduzindo a troca deles, né? Só acionava o apito, só trocava os slides para eles poderem acompanhar para onde que eles teriam que ir, e eles que resolveram o todo, na verdade. Um próximo, eu acho que é um desafio agora, é um processo de avaliação. Né? Até que ponto eles conseguiram compreender, até que ponto houve realmente um entendimento da leitura, e é o que a gente está pensando também, mas uma avaliação diferente, né? Eu estou falando com uma pessoa que experta em avaliação, que tem uma proposta lindíssima, que é a Juliana Guiar, né? A proposta dela de avaliação é linda demais, e de repente a gente agora, Ju, juntos, tentar encontrar uma avaliação que se aplique após o rodízio, que eu acho que isso também é legal. Todas as vezes que eu apresento o rodízio, os professores me perguntam isso. Mas você fez uma avaliação? Porque ele quer saber do conteúdo em si. Eu fiz uma avaliação da dinâmica. Então, ela funciona em qualquer nível, em qualquer modalidade de ensino. Do conteúdo é algo que a gente também está pensando, né? Como eu disse, o rodízio me possibilita agora vários caminhos. Então, eu tenho muita pesquisa para fazer pela frente e com a ajuda de alguns parceiros. Uma é a Juliana na questão da avaliação, da gente estruturar uma avaliação. Agora, quem quiser tentar o rodízio, fique à vontade, tente. Se der algum problema na primeira tentativa, vai fazendo os ajustes, né? Acho que a educação é isso. A gente tem que trazer sempre novas propostas para o professor, para o aluno. Eu sou uma educadora apaixonada pelo que eu faço, eu sempre digo isso, e a gente tem que acreditar. Acreditar, buscar informação, buscar o conhecimento, transformar tudo isso para facilitar o caminho desses nossos alunos, né? Ser um mediador, fazer com que ele saiba que ele pode conseguir, que ele vai chegar ao sucesso agora com muito trabalho, com muito estudo. Então, o rodízio é uma prova disso. A gente acreditou, desenhou a proposta, a didática, a estratégia, aplicou, percebeu que ela funciona e agora vamos disponibilizar. E a avaliação é um ponto importante para a gente agora saber o que fazer pós-rodízio com a avaliação. Não essa avaliação que a gente tem só para saber se aprendeu ou não aprendeu, até porque isso é muito difícil, né, de saber, mas uma avaliação formativa, para esse aluno poder passar pela condição de refazer, de construir, para que o aprendizado realmente ocorra e que venha aí a aprendizagem significativa que a gente tanto espera. Na verdade, a questão da avaliação
Inclusive, em breve, provavelmente no segundo semestre, vou falar um pouco da avaliação aqui na rede de pesquisadores, né, em relação à aprendizagem genética, porque a gente tem feito várias propostas em relação a isso, e como eu, nesse momento, atuo na educação à distância, estou curiosíssima para a gente chegar num ponto de poder usar o rodízio de saberes na educação à distância de fato, né? Eu acho que a gente pode conversar, eu acho que dentro das perspectivas que você aborda, Rosidei, o rodízio de saberes é uma metodologia muito complexa e completa. Apesar de ser complexa, ela no pensamento dela é incrível como ela mexe com tantas habilidades, não Sim, é verdade? verdade. Então, ela, na verdade, ela te liga em diversos pontos, né? E essa coisa da atividade nesse ponto é muito interessante, porque a gente não tem como escolher qual habilidade vai trabalhar numa metodologia. Exatamente. E essa engloba muitos, né? Então, independentemente da questão conteúdo, eu acho que ela é uma metodologia para além de conteúdo, Sim. né? Você concorda, Rose? Concordo com você, Ju. Mas, assim, se a gente também... o professor sempre é muito preocupado com a questão da avaliação, né? Então, o rodízio está para além disso, mas se a gente conseguir trazer algo para dar um conforto ao professor, a gente pensa em algo que realmente funcione para o professor e que não seja essa avaliação tradicional, porque o rodízio não é nada tradicional, ele é muito dinâmico, ele está para uma educação para o século XXI, tão falada, né? Trabalha com as questões socioemocionais, como você bem disse. Então, é um projeto que a gente pode agregar valores, informações, contribuições para sempre estar melhorando. E esse é o nosso objetivo, né? É divulgar o que a gente tem para que possa ajudar o trabalho ou fazer do outro. Olha, tem um comentário de uma pessoa muito querida aqui no Facebook, que você não conhece ainda, Rosidei, espero que conheça em breve, a Fernanda Câmara Falcão. Não conheço. Conheci pouco, rápido, e já sou apaixonada por ela. Ela é de São Paulo. Eu a conheci por conta do Núcleo de Economia Circular. Então, ela trabalha com educação também, na questão de educação corporativa. Fernanda, obrigada. Você está acompanhando. E ela disse, muito interessante a abordagem do rodízio de saberes. Então, a gente tem uma pessoa com outra experiência, né, na educação corporativa, e eu concordo com ela que é uma abordagem realmente incrível. E aí, quem sabe alguém quer testar rodízio de saberes em treinamentos, em atualizações dentro do corporativo, porque sempre tem muita coisa nova acontecendo em empresas, né? Realmente eu acho que essa é uma proposta interessante, porque são adultos, assim como na pós-graduação, mas com outro foco, e às vezes é muita coisa também, né, nas empresas, né, Rosidei? Pode dar uma dinamizada. Acho que funciona. O que você acha? Vamos testar, Fernanda, né? Fernanda. Vamos testar, Fernanda. E depois você manda um feedback pra gente. Funcionou? Precisei de fazer tais ajustes. Isso é que é legal. A gente tem um trabalho e que pode ajudar o outro, e esse outro ter liberdade de ajustar para a sua carreira, para a sua profissão, para o seu contexto, né? O rodízio é isso. Você pode aplicar dentro do seu contexto. Ele foi feito para a educação formal, mas a gente acredita que vai funcionar muito bem na não formal e agora, quem sabe, nas empresas. Eu acho que é um desafio fantástico e eu torço para você aplicar, Fernanda. E aguardo o teu feedback. Eu não sei se a gente vai... Eu acho que a gente pode conversar, sim, sobre isso, Rose. Eu acho que pode ser interessante para essa gestão de conhecimento, né? Sim. A questão da gestão de conhecimento é muito importante. Hoje está cada vez mais forte. E a Maria está dizendo para agitar isso aí, viu? Então, está falando para a gente agitar. Então, aí, Maria, a gente está contando com você, então, nessa de agitar, tá bom? A gente, né, Rosidei? Com certeza. Educação à distância, né, não? Com certeza. Quanto mais gente tiver essa expertise para ajudar a pensar como fazer, será ótimo. Então, olha só, a Ana Paula está te parabenizando, o Carlos Alberto está dizendo que é muito bacana, parabenizando
você pelo trabalho. E a gente também se ninguém tiver mais perguntas ou comentários, eu queria saber se a gente pode encerrar por aqui. Se vocês têm mais alguma dúvida, os contatos da Rosidei estão aí. Se vocês quiserem compartilhar o link do Facebook, porque está gravado, tem os contatos e tem a dinâmica, fiquem à vontade, né, Rosidei? Sim, fiquem à vontade. E também, se precisarem de contatos ou tirar dúvidas, a Ana Paula Silva, inclusive, eu estou devendo para ela informações sobre o mestrado profissional lá no IBQM, e também sobre essa questão de orientações. A Rosidei e a gente também acredito que a gente pode depois, eu ainda não consegui respondê-la, mas vou responder, é que eu não tenho ido muito lá no fundão. Fica tranquila, Ana Paula. Ana Paula, o mestrado vai ocorrer agora, esse ano, a partir de junho e julho está sendo liberado o edital, né, para 2018, e é só seguir o site do IBQM, que está sempre lá a questão da divulgação do mestrado, mas o edital deve estar sendo liberado por volta no mês de julho, por aí. Ana Paula, eu estou falando isso com a Rosidei, porque ela foi representante do mestrado profissional, né, Rosidei? Sim, foi representante. Então, a gente está falando isso, eu estou aproveitando, porque a dúvida dela, Rose, pode ser de outras pessoas, né? Então, na verdade, algumas dúvidas dela são em relação a essa questão da carta de orientação, né? Porque ela não conhece os profissionais do programa. Então, para quem quer fazer mestrado profissional lá na UFRJ e que não conhece exatamente os profissionais do programa, como é que funcionaria? Você tem alguma dica para essa questão da carta de orientador? Eu sei que não tem nada a ver com rodízio de saberes, mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre o mestrado profissional do IBQM aqui, né, do Programa de Educação, Gestão e Difusão, e aproveitar que você tem esse conhecimento e, assim, a dúvida da Ana Paula, a gente compartilha a resposta, tudo bem, Ana Paula? Porque eu acho que pode ser importante para mais gente, e a gente está aqui nesse ponto até para contribuir com isso. Se você puder falar sobre isso, Rosidei, mas antes de você falar sobre isso, só um comentário da Thaís. Ela adorou a metodologia, disse que é dinâmica e possibilita uma maior interação entre os alunos, em geral, não observada durante os seminários. É uma ferramenta que poderia ser mais usada em sala de aula, está te parabenizando e dizendo que foi muito enriquecedor esse papo. Muito obrigada, Thaís. Então, aí eu vou aproveitar esse gancho para, se você puder falar do mestrado profissional, nem vou continuar compartilhando no Facebook, eu acho que pode ser bastante informativo. O mestrado profissional, ele não precisa de uma indicação de orientador, a princípio. Você tem que passar pelo processo seletivo, né? E aí a gente tem que esperar o edital para saber quais são os critérios para 2018. Mas é um mestrado que ele é a gente sempre fala transdisciplinar, porque são várias profissões. Eu tenho professor, eu tenho médico, eu tenho enfermeiro, radiologista, músico, dançarino, farmacêutico, bioquímico. É um momento desta instituição, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, principalmente o Instituto de Bioquímica Médica, com esse mestrado, que você tem o prazer de estar aqui. É um grupo extremamente competente, afetivo, responsável, né? E eu não estou assim sendo exagerada, não. Está sendo no ponto, a Juliana não vai deixar mentir. Mas não se acanhe. Acompanhe o site, faça a sua inscrição, pensa no que você gostaria de fazer. Né? O mestrado profissional ele tem que ser feito, o trabalho que tem algum impacto social, de que forma você pode melhorar o seu fazer profissional. Né? No meu caso, como sou professora, em algo que eu pudesse fazer para melhorar o meu dia a dia e melhorar a vida dos meus colegas e de todos aqueles que gostariam de tentar aplicar o rodízio. Então, assim, pense em algo que você goste, faça o processo seletivo. O orientador, se você já não conhecer ninguém durante a sua estadia aqui na UFRJ, você vai conhecendo os orientadores. A coordenação, ela se preocupa com isso. Se você tiver dificuldade, eles vão começar a encaminhar pelo aquilo que você tem vontade de fazer. Então, tem um orientador com esse perfil. E a coisa funciona muito bem, né? Até hoje, todos que entraram aqui, ninguém ficou desamparado. Todos com orientador, os trabalhos funcionando. E é isso. Venha,
faça o processo seletivo que as coisas vão caminhar aqui dentro. Tá bom? Ajudou, Ana? Era mais ou menos isso? Eu estava aguardando um pouquinho para essa resposta, porque eu sabia que a Rosideia ia estar por aqui, sabe? Eu acho que é muito importante quem viveu o processo, ela fez o mestrado profissional, foi representante, então eu acho super importante que aqui na rede, assim, como a gente está compartilhando um pouco, integrando e conectando pessoas, que a gente possa responder isso é uma questão muito interessante do mestrado profissional do IBQM. E essa sua dúvida é uma dúvida muito comum, né, Rosidei? Sim. De muitas pessoas que veem o edital e querem. Então, por isso, aproveitei, tá, Ana Paula? Agradeço que você me permitiu compartilhar a sua dúvida. E agradeço, Rosidei, por você ter nos ajudado com isso. Tudo bem? Obrigada, Juliana. Então, ó, um beijo para todos beijo. que estão aqui, beijo grande, agradeço muito a presença de vocês e a Rosidei, principalmente, pela paciência comigo, que falo muitas perguntas, porque eu sou apaixonada pelo rodízio de saberes de verdade, desde sempre. Então, a emoção bateu aqui um pouquinho. Que bom. Gente, muito obrigada. Espero ter contribuído com uma proposta diferente, né? Uma proposta didática, pedagógica, para que vocês possam utilizar. Estou à disposição, os meus contatos estão aí. Qualquer coisa também tem a Juliana como link, que é uma querida. E é isso, vamos contribuir o que a gente pode para mudar essa sociedade, que a gente precisa mostrar força, que a educação tem a força do professor. A Cristina está dizendo, a Cristina Maia, professora da UFOP, uma pessoa, a gente nem conhece, né? Uma pessoa maravilhosa, Cristina. Uma pesquisadora incrível, educação à distância, hoje professora da UFOP, na Federal de Ouro Preto. Então, ela está dizendo que a metodologia do rodízio foi muito enriquecida pela experiência profissional que você tem, né? Então, como uma profissional da educação. Então, está mandando um beijo para você e eu acredito que realmente não haveria pessoa melhor para desenvolver esse projeto do que você. Muito obrigada, Cris. Um beijo, estou morrendo de saudade. Aqui virou comadre, né? Porque todo mundo... Ficou difícil, viu, gente? Hoje foi difícil, a emoção bateu aqui, mas a rede de pesquisadores também é isso. A gente tem a parte afetiva bastante forte. Então, espero que vocês hoje assim, tenham uma compreensão maior, que eu estou realmente emocionada de recebê-la aqui. Beijo, Rose. Beijo. Beijo grande, pessoal. Tchau, até a próxima. Até.